Pronto, tá aparecendo para vocês, né? Tá sim. Então, deixa eu só me arrumar aqui com a caixinha. Boa noite, pessoal. Ai, eu não liguei minha câmera. Agora sim. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai dar andamento do nosso estudo de quinta-feira sobre as parábolas. A parábola de hoje é porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? Dando prosseguimento, a Cris finalizou a aula dela na semana passada sobre o joio e o trigo. Então, quem não estava presente ou não conseguiu acompanhar, elas ficam disponíveis no YouTube. É bem importante ir acompanhando as aulas, porque uma aula sempre é complementar a outra, né? Então, um tema se une ao outro e a gente vai acabar fazendo essa conversa, apesar de serem assuntos diferentes, mas sempre em convergência. E hoje a gente vai conversar sobre a parábola. Então, segue a mesma ideia da terça-feira, né, que eu comentei com vocês, de participar, a gente conversar, trocar essa ideia, que não fique só chato aqui eu falando, que a gente possa construir esse entendimento junto, que vocês se sintam à vontade também para falar, para contribuir, para tirar as dúvidas. Os textos são da Joana de Ângeles, então, no geral, eles têm uma leitura assim mais profunda, mais complexa, mas a ideia é que a gente traga, né, para o nosso dia a dia, enfim, traga de uma forma que a gente possa compreender mais fácil. E a sabedoria dela também é fantástica, né? Mesmo que no primeiro momento a gente não entenda, mas essas mensagens e essas palavras ficam no nosso coração e em certo momento elas ressoam, enfim, causam o encaixe necessário. Então, fiquem à vontade para tirar dúvidas, para fazer as contribuições, que são sempre muito importantes. O discurso de Jesus é sempre portador de um conteúdo subjetivo, que não se adapta à visão e ao modus operandi da sociedade do seu e dos tempos futuros, estabelecida sobre bases da percepção sensorial, do lógico e racional, imediato, do concreto e do comum. Então aqui a gente já abre o capítulo comentando, né, dessa parte da profundidade que tem as palavras de Jesus, né? Então ele não fala, ele não deixa as parábolas e as mensagens só para o seu tempo, mas sim para toda a eternidade, né? É um conhecimento que se dissipa por todos os tempos, né? Não só naquele tempo que ele esteve aqui encarnado, mas para todos os anos e, e relações sociais, enfim, modos, momentos históricos diferentes se aplicam a essa mensagem, né? Porque são mensagens da vida, né? São conhecimento de Deus, da lei, e ele se aplica em todos os tempos. E a gente tem uma consciência mais limitada, né? Mais voltada para esse pensamento, para uma mente lógica, racional, voltada para os imediatismos, né? Querendo ver, muitas vezes para crer, né? Poder sentir, experienciar, porque a nossa vida material nos pede muito essas sensações, né? E a gente se desvencilhar dessa necessidade requer bastante esforço e trabalho nosso, pessoal de cada um, para que a gente possa compreender essas palavras e essas mensagens não mais com essa mente, né? Mecânica, mas com o nosso coração, para que isso não fique mais uma bela mensagem que a gente escuta e lê, mas para que se torne algo realmente efetivo para a nossa vida, né? Que a gente traga essa forma de se comportar, esse pedido, de Jesus
de mudanças de comportamento nosso, que a gente aplique isso no nosso dia a dia e na nossa vida. Que a gente escute esse chamado, né, principalmente. Os primeiros nas convenções sociais são sempre aqueles que se esforçam, que triunfam, que conseguem romper as barreiras impeditivas do desenvolvimento convencional, conquistando fama e recebendo honrarias. Os últimos são os desclassificados, os fracos, os incapazes de sobreporem as próprias deficiências, o valor moral e suas manifestações de dignidade e de caráter. Então, aqui já traz, né, essa deturpação que a gente tem do conceito de últimos e primeiros no nosso mundo, né? Na nossa visão limitada e ilusória, a gente acredita que primeiros, né, os escolhidos, os chamados, vamos dizer assim, são aqueles que conseguem progredir na vida, né, seja de forma material ou, enfim, ascensão de... agora me fugiu a palavra, de inteligência, assim, né? E isso a gente considera como quem triunfa, né? Quem sobrepõe os outros, quem está em primeiro lugar, quem está em evidência, pessoas que estão ali na tela recebendo as honrarias, né? Quem está sendo visto. Então a gente tem essa falsa ilusão de que essas pessoas então são os primeiros, né? São os escolhidos. E os últimos, então, se a gente pode colocar isso em dualidade, seriam aqueles que ficam renegados, né? Que as pessoas que não aparecem, que não estão nos holofotes, né? Da vida, não tem essa busca exacerbada pelo dinheiro, ou enfim, pelos prazeres materiais, ou enfim, por não terem a condição, né, daquela busca, ou por realmente já estarem num nível não conectado a isso, né, a essa energia tão material. E essas são as duas distinções, então, que a gente pode ter dos primeiros e dos últimos, né? Já colocando isso em reflexão para o que quer dizer esses primeiros e últimos nessa mensagem de Jesus, né, na parábola. Então, quem são os primeiros que chegam ao reino dos céus? Somente se poderá entender que os últimos são os primeiros quando se analise outra proposta, não mesmo perturbadora do seu convite, informando que a porta é estreita àquele que conduz à salvação, à libertação dos atavismos perniciosos e dos vícios, enquanto a do mundo é larga, prazerosa, de resposta imediata, porque totalmente aberta às sensações que se fazem insaciáveis, portanto, profundamente desgastante, não compensadoras. Aqui, além dessa diferença de últimos e primeiros, dessas distinções que a gente tem de compreender e olhar os nossos irmãos, né, olhar a vida e esse mundo encarnado que a gente vive, também já traz a porta estreita, né, que é outra parábola relacionada a esse chamado, né? Então, a gente acredita, né, nessa ilusão de quem vai chegar primeiro porque consegue transpor essa porta mais larga, né, nessa nossa visão de mundo. Então, quem chega primeiro é quem conseguiu encontrar essa porta larga da matéria, né, nesses prazeres momentâneos, essas felicidades passageiras, que é bastante do que a gente também estava conversando na aula de terça. E a porta estreita, que é essa porta que nos pede o se conectar, né, com a gente mesmo, o se conhecer. E por que essa porta é estreita, né? Nessa figura de linguagem, imaginando um caminho mais difícil, né, mais penoso, não tão fácil de se encontrar, e que com certeza não são esses primeiros
que vão chegar a essa porta, porque essa porta nos pede renúncia, né, dessas nossas escolhas materiais, mas não no sentido condenatório, no sentido de compreensão, que a gente se veja e, e olhe os nossos comportamentos, se observe, né, enquanto espírito, e compreenda essa vida espiritual, trazendo para tão importante quanto a gente hoje olha para a nossa vida material. Não é uma contra a outra, uma preponderando a outra, porque essa vida material nos exige também as experiências sensoriais e corpóreas. Mas a gente resolveu se conectar só a isso e esquecer que existe algo eterno dentro de nós, né? Que existe a eternidade que vai transpor esse tempo que a gente está vivendo aqui, essa consciência que vai nos acompanhar. Então a gente renega isso, né? Deixa de lado por preguiça de se transformar, de querer se compreender, se transformar e se conecta totalmente à vida material, à busca exacerbada por essa porta larga, numa falsa ilusão de que a gente está em busca da felicidade, né? Que a gente está caminhando e vai chegar a algum lugar. E o que mais nos dá essa falsa ilusão é que a maioria de nós, né, estamos nos direcionando e caminhando para essa porta larga. Então, nos dá a falsa ilusão de que a gente está no caminho certo, como a gente pode chamar assim, né? Porque tá todo mundo indo para lá, por que não é essa porta que eu tenho que buscar, né? Por que não são essas coisas que eu tenho que dar valor? Então, por isso, esses estudos que a gente tem aqui, e esses momentos dessas conversas são tão importantes para que a gente possa se lembrar o porquê que a gente tem que se direcionar para o que verdadeiramente importa, né? Para essa porta mais estreita, para esse caminho que não é tão procurado, assim, que não é tão atrativo, que não enchem os nossos olhos, e eles nos exigem, sim, muito esforço, vontade, dedicação, a abrir mão, né, de certas coisas, mas porque essas felicidades e esses momentos que a gente vai experienciar por esse caminho, eles vão nos trazer felicidades duradouras, eles vão nos trazer a sensação de pertencimento verdadeiro, de que o caminho que a gente está trilhando é o caminho que faz sentido para a nossa alma, para o nosso espírito. E a gente não vai ter mais aquela sensação de estar buscando, buscando, buscando algo que a gente nunca se conecta. Não está mais tão nesse sentido ilusório, né, da porta larga. Então, quando a gente se direciona ao nosso caminho, por mais as dificuldades e as situações que a gente tenha que enfrentar, a gente sabe que é aquele caminho que faz sentido com o nosso coração. A gente sabe que está se direcionando e também está sendo auxiliado, né, pela espiritualidade, por Deus, por Jesus, que está sempre nos atraindo para esse caminho. E a gente acaba se colocando em resistência, né, querendo fugir, preferindo as coisas mais fáceis e mais agradáveis para esse momento, né, não querendo se preocupar tanto e, e se for possível não fazer nenhum esforço, né? A eleição da porta estreita, aquela que é resultado da luta intrapsíquica em favor das virtudes do equilíbrio, da sensatez, da perseverança nos ideais de enobrecimento, faculta que o candidato permaneça em último lugar na competitividade do mundo, a fim de ser o primeiro em espírito de paz, realizador do reino dos céus. Internamente, onde frui bem-estar e tem dilatados os horizontes das percepções extracorpóreas. Então aqui, né, tudo isso bem robusto, assim, né, essa mensagem para dizer isso que a gente estava conversando, né? Quando a gente se coloca, se conscientiza dessa busca que a gente tem que ter
que não é nada fora de nós, né? Não é nada externo, não é nenhum lugar que a gente vai chegar, mas sim esse lugar que já existe e já está nos acompanhando a todo momento, né? A nossa consciência se conhecer, saber quem verdadeiramente somos, olhar para as nossas sombras, esse esse ato, né? Esse novo movimento que a gente se coloca na vida para o mundo material, é, ele não é o competitivo, né? Ele não é o atrativo, não, no geral não é o que as pessoas estão buscando, não é o que as pessoas estão fazendo, apesar de a gente perceber, né, que existe um movimento dos tempos para cá, né? Eu acho que principalmente com a pandemia, no sentido de que as pessoas têm se preocupado mais com isso, né? Do autoconhecimento, tem vindo muito à tona, mesmo que muitas vezes seja algo superficial, mas eu acho que esse movimento é muito importante, num sentido positivo, que essa informação esteja aí, né, pairando para todos, né, porque não é algo que seja exclusivo, dos espíritas ou exclusivo dos budistas, é uma informação de Jesus que está disponível para todos nós, é um chamado que está ali no nosso coração a todo momento nos convidando, né, para essa reflexão interior, essa busca de si que a gente está sempre falando. E mas mais do que falar sobre tudo isso é se comportar nesse sentido, né? Poder olhar a vida dessa forma, né? De se conhecendo. Acho que esse é o mais valioso e importante, porque também quando a gente fica muito nas teorias e nas falas, né, muito distantes de nós, é tudo muito, também parece muito difícil, né? E aí quando a gente traz isso para o coração e começa a olhar a vida dessa forma, olhar a vida nesse sentido, as coisas ficam mais claras, né? A gente consegue ter uma percepção mais apurada, mais clara assim mesmo, né, da vida e do comportamento que Jesus está pedindo para nós, né? O que que a vida está pedindo para nós? Qual que é essa forma nova de se posicionar perante as situações, perante os nossos pensamentos? Pode falar, Cris. Então, eu achei esse slide com muita informação, né? Porque ele diz assim, ela diz assim, né? A eleição da porta estreita, aquela que é resultado da luta intrapsíquica, em favor das virtudes do equilíbrio. E como as aulas se complementam, né? E essa luta intrapsíquica é todo esse trabalho que a gente vem conversando sobre luz e sombra, sobre olhar para os nossos defeitos, né? Os nossos hábitos que não são, que são um tanto equivocados e começar a iluminar esse lado sombrio que existe dentro de cada um de nós. E aí ela ainda diz, né? Da perseverança nos ideais de enobrecimento faculta que o candidato permaneça em último lugar na competitividade do mundo. Então, esse estar presente, de conseguir avaliar, de se colocar de forma adequada em cada situação, tendo o evangelho como base de todo o comportamento. E ainda diz mais, né? Onde frui bem-estar e tem dilatados os horizontes das percepções extracorpóreas. Ou seja, a gente começa a se relacionar com algo diferente, ou seja, esse relacionamento com o bem, com o que é bom, com o que é divino, traz essas experiências, essas percepções de que existe um todo, que a gente pode acessar, um manancial, que a gente pode sorver esse bem, né? E traz realmente um bem-estar que eu acho que a partir do momento que a gente começa a experimentar um pouquinho, e que é um pouquinho mesmo do que é tudo isso, é por isso que quem entra nesse caminho não quer sair dele, não tem mais condições de volta, né? Porque realmente a gente, claro, dentro das oscilações que todo mundo tem, mas é uma percepção fantástica, é uma experiência muito maravilhosa de tu poder experimentar uma energia melhor, né?
traz todo um benefício para toda a estrutura física, psíquica, espiritual, etc. É isso. Obrigada, Cris. Realmente, esse slide, assim, ele tem muito assunto de muitas aulas que a gente já conversou, né? Ele consegue conectar e falar sobre vários temas ao mesmo tempo e ser muito profundo, né? Nessa mensagem. E essa fala da Cris, agora do final, que a gente pode se relacionar e se conectar com esse bem, né? Com esses seres e essas experiências, às vezes, né, tão envolvido com essa negatividade, né, com as sombras que a gente está tão acostumado, a gente imagina que não é possível isso, né, se conectar e ter essas sensações, enfim, né, ter esse amparo e se conectar com outras vibrações que não aquela daquele momento que a gente está vivendo. Mas muito pelo contrário, assim, se tem um poder enorme que a gente tem de de sintonizar com as energias que a gente escolhe, né? E a gente esquece que a gente tem esse poder de escolha, né? Que a gente tem esse poder dentro de nós, de escolher aonde a gente vai estar vibrando, né? Aonde a gente vai estar compartilhando aquelas energias e aqueles sentimentos. E agora voltando na aula de terça, né? Por isso que independe a morada que a gente vai estar em questão material, física, né? Se a nossa morada de consciência interior for aquela que a gente tem consciência e escolha. Porque a gente pode estar aqui vivendo essa experiência do planeta Terra, né? De uma forma muito positiva e mas positiva não no sentido superficial de achar que não compreendendo as coisas, mas não, no sentido profundo de entendendo as experiências que a gente está vivendo, as situações, os problemas, os conflitos, como algo que é, é organizado e, enfim, acontece da forma melhor para a nossa evolução, né? Acreditando que aquilo a gente, querendo ou não, esteve em algum momento planejando essas situações aqui. É lógico que o nosso livre-arbítrio vai conduzir a vida encarnada para uma forma ou outra, mas a gente, em algum momento, esteve planejando essa encarnação, a gente fez as nossas escolhas do que a gente ia passar, as pessoas que a gente ia estar, com quem a gente ia se reconciliar, mas principalmente os padrões e as sombras que a gente ia se refazer, né? E aprender com esses espelhos que estão disponíveis para nós a todo momento nesse mundo. Ou a gente pode ter a escolha de achar que aqui é esse mundo de provas e expiações penoso, um sacrifício, só problemas, só tragédias, enfim, olhar de uma forma no sentido só negativo, né? Se apegar num ponto dessa dualidade, fechando a nossa visão como algo penoso, sofrido, negativo e difícil, né? Que a gente não consegue evoluir, que as situações não nos auxiliam, não contribuem. E a gente se apega, então, nesse polo e deixa de poder estar tendo a oportunidade de escolher se conectar com energias de bem, com nossos anjos de guarda, porque se a gente não dá essa conexão, né, se a gente não abre o nosso USB para se conectar com o nosso anjo de guarda e com os espíritos de luz, não tem como, né? Eles não vão interferir nas nossas escolhas e no nosso livre-arbítrio. Eles podem até tentar nos orientar, tentar, que nem uma mosquinha, né, que tá ali, o tempo todo tentando conversar com a gente, falar, e a gente toca para longe, né? Abana a mosca tenta matar a mosca para ela sair. E se a gente não quer ouvir, a gente não vai ouvir. Mas se a gente quiser
se conectar e receber essa mensagem, a gente vai receber. Por mais que tenham muitas camadas aí do nosso ego e da nossa personalidade que a gente tenha que se desfazer, a gente consegue receber o auxílio e a luz para nos direcionar nesses caminhos que a gente vai trilhando durante a vida, nas escolhas que a gente precisa fazer. E é tudo uma questão de estar aberto, né? E estar consciente que a gente a todo momento está envolvido nessas energias, né? E que energias, que vibrações são essas que a gente está escolhendo vibrar no mundo e vibrar com a gente mesmo, né? O que a gente está querendo se conectar. Chega, eu tinha pulado. Essas reflexões adaptam-se perfeitamente ao convite em torno dos muitos são os chamados e poucos os escolhidos, considerando-se que se trata de um investimento especial na conquista de si mesmo, no desenvolvimento do self, na superação dos caprichos egóicos. Então, nada mais é do que esse chamado, né? O que é esse chamado e os escolhidos? Esse chamado nada mais é do que essa volta para se conhecer, para que a gente interaja com essa parte nossa que, que é tão fundamental para o nosso ser e a gente deixa de lado, né? A gente renega, que é o nosso self, a nossa consciência, esse eu sou, essa parte divina que a gente tem dentro de nós e a gente se esquece disso o tempo todo, né? Vivendo as experiências que a gente vive, focado nos problemas que a gente tem. A gente é tão fechado, né, limitado, achando que a vida realmente só gira assim ao entorno de nós mesmos ali, né, bem como se fosse algo isolado, né? A gente está tão separado de Deus e da vida que a gente tem essa sensação de que só existe nós ali, os nossos problemas e as nossas situações e nada mais existe fora daquilo. E a gente não confia que há uma força superior, que existe esse a gente sabe que existe, a gente tem essa consciência de Deus, do seu amor e tal, mas na hora da gente confiar e abrir a nossa vida para essa confiança e fiar verdadeiramente com o nosso coração, a gente sempre acaba desconfiando, não confiando ou não fazendo esse movimento, né? Por se achar ali tão limitado, tão perdido, né, no meio dessas nossas turbulências. A gente não se abre para essa vida, para esses impulsos que estão chegando para nós. E muito por não se conhecer, né? Por não querer se compreender, entender por que desses movimentos, por que dessa separação que a gente tem, por que essa falta de confiança em Deus, porque a gente não consegue transbordar esse amor que a gente tem dentro de nós, a gente está sempre buscando, 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 e não consegue fazer esse esse passo de se doar, né, de fazer a nossa parte. Então, tudo isso está voltado para esse chamado nosso da vida, que todas as circunstâncias acontecem para que a todo momento a gente lembre disso, que é sim importante as coisas da matéria, os nossos estudos, nosso trabalho, nossa família, o nosso lazer, mas tão importante é também a gente poder estar vivendo tudo isso e utilizando isso como material para se conhecer e se conectar cada vez mais a essa vida espiritual, que não é nada mais do que a nossa consciência, né? A gente ter plena compreensão de quem nós somos verdadeiramente e não se iludir na experiência material como algo que defina a nossa existência como um todo, mas sim como uma fase de muitas experimentações e outras sensações e situações que a gente vai ter aí do decorrer de muitos milênios, né?
Em estudo convencional, todos os seres encontram-se convidados ao triunfo interior, às conquistas externas, ao equilíbrio emocional, às realizações sociais, à harmonia de comportamento, às atividades edificantes no grupo em que se movimentam. Apesar disso, somente poucos cidadãos conseguem a identificação com todos esses compromissos. Então, aqui para deixar mais uma vez claro, né, que todos nós somos convidados, não tem ninguém a mais do que ninguém, ninguém tem a possibilidade de vantagem, porque todos nós somos convidados para esse movimento, né? Todos nós estamos envolvidos nessa evolução. É lógico que possa ter seres que já tiveram um progresso maior nesse sentido evolutivo, espiritual, que estão aqui encarnados com a gente. E esses seres nos auxiliam nessa evolução, né? Nos dão esses impulsos, essas chaves, continuam fazendo seu processo evolutivo e auxiliam os seus irmãos, né? Auxiliam o todo. E aqueles irmãos que ainda estão num processo um pouco mais contraído da consciência, né? Tem mais dificuldade de entender tudo isso, de compreender, e que muitas das vezes, como a gente vai participando dos grupos e tendo os estudos, vendo as palestras, a gente começa, né, com o nosso movimento de querer controlar e mudar as pessoas, a gente já começa a querer colocar, né, compartilhar os nossos conhecimentos e colocar para as pessoas essa informação nova. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas, né, para essa informação, para, enfim, a gente também quer forçar o processo, né, quer colocar assim como uma forma impositiva de tipo, você tem que agir assim, né? Olha o que você está fazendo, olha, você está sendo dominado pelo tempo, né? Querendo cobrar algo que nem a gente faz, né? Que a gente só quer transmitir o conhecimento, a fala daquilo que a gente está ouvindo, mas a gente não se comporta daquela forma. Então, melhor do que falar, né? Do que querer mudar as outras pessoas, que a gente não tem nenhuma capacidade de fazer isso, né? Se a gente tem muita dificuldade para se transformar a gente mesmo, imagina querer achar que a gente vai mudar os outros, né? Mas o que mais a gente pode fazer pelas outras pessoas, mas principalmente por nós mesmos, é se conhecer e se transformar. Porque quando a gente se transforma, verdadeiramente se conhece, a gente vai agir de uma forma diferente. As nossas ações, elas vão estar alinhadas com o nosso conhecimento, né? Com a nossa mente, com os nossos pensamentos. E isso vai impactar as outras pessoas. E isso vai fazer com que as pessoas olhem e se transformem também, porque além disso, tem uma energia emanada no processo, né? Tem um movimento do, 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 de um sentido positivo colocado naquele processo tão negativo que a gente vivencia, né? Se a gente está ali cheio de vendas e cego no processo, né, não conseguindo enxergar, não conseguindo compreender essas coisas. E a gente começa a conviver com irmãos que se comportam de uma forma diferente, que colocam essa, essa energia deles no processo, a gente acaba sendo atraído. Da mesma forma que se a gente não tiver consciência, né, de nós, a gente também tem o poder de ser envolvido por energias negativas, né, por estar se envolvendo em processos que muitas vezes não são nossos, e por a gente não se conhecer, né, não ser dono ali da nossa casa mental, não ser dono de nós mesmos, a gente acaba se envolvendo nisso e colaborando para que aquela energia, para que aquele processo fique cada vez ainda mais penoso e negativo. Mas a gente tem todo a todo a capacidade e tem todas as ferramentas necessárias para fazer, para se direcionar nesse convite, né, de se conhecer, nesse chamado, colocar esse chamado como um compromisso de vida, um compromisso dessa encarnação. São passos que a gente vai dar dentro do possível para o nosso campo de consciência desse momento,
mas são os passos que a gente precisa dar e são necessários para que aos poucos a gente vá desabrochando outras etapas, outros processos da nossa consciência, né? A abertura do nosso coração, descongelar essa parte tão egoísta e tão fechada que a gente tem hoje, né? Desfazer esses nossos muros para aos poucos poder estar recebendo mais e compartilhando todo esse amor de Deus que está a todo momento chegando em nós. Pode falar, Tati. Oi, gente, boa noite. Clô, eu queria compartilhar com vocês um processo assim que, óbvio, que não é linear, né? Porque a gente não tem um desenvolvimento linear, mas que eu pude notar esses dias em mim que, como tu falou, né? A gente vê sobre essas informações e a gente quer mudar no próximo, né? Porque é muito mais fácil a gente apontar para os outros e falar assim, ó, muda aí, né? Do que a gente mesmo poder fazer essa investigação e iniciar esse processo, né? Porque demanda vontade, demanda investimento da nossa parte mesmo, né? E a gente, na maioria das vezes, quando a gente tem essa atitude de querer jogar para o outro, a gente está vibrando na revolta, né? Por mais que a gente tenha informação inicial positiva do que a gente pode transformar, por exemplo, a gente está ainda preso em julgamento, a gente está preso ainda, né, no polo negativo, né, do mundo invertido que a gente escolheu. E é muito legal isso, porque tu falou sobre exemplo, né? Sobre a gente poder mudar e a gente poder, através de exemplos, inspirar outras pessoas, assim como outras pessoas também inspiram a gente hoje em dia, né? E eu falando da minha vida, assim, eu convivo com algumas pessoas que têm revoltas muito exacerbadas em alguns períodos, assim, né? E eu ficava tipo assim, cara, mas daí essa pessoa só reclama também, né? Não bota as atitudes e tal. E aquilo me pegava, porque eu que não aceito que sou uma reclamona, né? E fico também só reclamando sim, enfim, me vitimizando sobre as questões, né? Por exemplo, quando a gente vê esses problemas ambientais e a gente fala assim, ah, mas o que eu posso fazer, né? É ambiental, são as pessoas que estão no poder, que fazem a transformação, por exemplo, de uma questão de processo de poluição ou de desmatamento, só que isso também está nas nossas escolhas, né? E são coisas simples, corriqueiras, que dependem sim da gente e que a gente tem que começar a ver o que a gente pode transformar dentro das nossas atitudes diárias, porque isso também é uma evolução moral. Cuidar do nosso planeta, por exemplo, também faz parte da nossa evolução moral, né? E aí, quando a gente se questiona sobre o que a gente pode fazer, ao invés de perder o tempo e colocando foco no que o outro pode transformar, ajuda muito a gente, né? E quando eu comecei a sair dessa zona de revolta, de ficar irritada porque a outra pessoa estava lá reclamando e trazer ela para uma conversa, né? Tipo, cara, o que tu acha sobre isso, né? Pô, tu estás aí reclamando do desmatamento, falando e tal, mas o que tu acha sobre a tua transformação na tua alimentação, por exemplo, né? Para diminuir o impacto ambiental sobre a carne que tu bota no teu prato, por exemplo, né? E começar a dar ideias, assim, sabe? Sobre conversar de coisas que eu posso mudar e que a outra pessoa também pode mudar e servir inspiração para mim e para ela. Então, é justamente isso, né? Quando a gente começa a pensar o que eu posso fazer para mudar a situação que eu tô, ao invés de ficar me lamentando, traz inspiração para todo mundo, né? Para todos ao nosso redor. A gente não precisa ficar falando tipo, ah, porque eu faço isso, porque eu me sinto melhor do que o outro fazendo isso. E simplesmente fazer e servir de inspiração de fato, né? Assim a gente consegue sair da revolta também, que é o mesmo que a gente está vibrando em cima daquilo que o outro está fazendo, né? Enfim, falei, e é isso aí. Muito obrigada. Não, foi ótimo, Tati. Esses exemplos, essas falas são muito boas. Acho que isso parece melhor a aula. E pensando nisso que tu estava falando da questão da reclamação, a lamentação, que somos
campeões em fazer isso, né? O quanto esse movimento também está muito ligado com a nossa preguiça mental, né? Porque por mais que a gente se indigne com as situações e veja os problemas, a reclamação e a lamentação nada mais é do que não ter que lidar com aquilo. E isso não é, com certeza, né? Porque nada é separado, não só nessas questões do mundo, mas as próprias questões nossas, né? Enfim, das nossas raivas, o nosso egoísmo, nossa vaidade. Então, muito pouco adianta, né, eu me lamentar e me vitimizar de dizer, mas eu sou assim, eu sou assado, e porque aí eu não preciso lidar com aquilo, né, como se fosse algo que eu não tenho como mudar, né, eu não tenho como transformar, e é assim mesmo, e aí eu reclamo, e, e é isso, só potencializo a negatividade daquela situação. E a gente faz isso o tempo todo, né? Com todas as coisas, as situações e com a gente mesmo. E isso quando a gente não está envolvido nos movimentos de culpa, né? De se punir, enfim, de vivenciar colocar para fora todas essas nossas sombras e depois se condenar. Então a gente fica tipo um ciclo vicioso que nem aqueles ratinhos assim daquelas rodas gigantes que ficam correndo ao tempo todo no mesmo ciclo, né? E a gente faz isso, porque a gente sente prazer em fazer isso, a gente se sente cômodo porque é o nosso conhecido. Então, por mais que pareça difícil entender, mas é um mecanismo que nos causa prazer, nos causa bem, porque por mais que a situação está nos incomodando, é o nosso conhecido. E conhecer essa situação mais a fundo exige um movimento novo, um movimento que a gente tem preguiça de fazer, que a gente não quer sair dessa zona de conforto, a gente prefere ficar ali naquele ciclo, rodando, 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 porque assim eu não coloco nenhum impulso novo, eu não coloco nenhum movimento. Eu não preciso ter consciência, compreensão, exigir esses esforços que a gente tem que fazer nesse sentido, porque aí está tudo definido, né? Já está tudo conhecido, eu tô sofrendo, tem problemas, mas enfim, são os problemas que eu já conheço, não são novos, pelo menos, né? E aí a gente se envolve nisso por não confiar em Deus, não confiar na vida. Então a gente já pré-estipula, né, nessa consciência negativa que a gente tem, que o movimento que a gente vai fazer vai ser negativo também e vai gerar um problema também. E aí pronto, aí a gente nem tenta nem faz e fica naquele ciclo ali esperando que alguém vai nos salvar ou que a outra pessoa vai mudar e aí a gente vai mudar, sempre terceirizando, né? Esperando, sei lá, algum momento, sei lá, um apocalipse que a gente vai ser transformados assim do dia para a noite, de uma forma que não vai nos exigir nenhum trabalho, esforço e disciplina e consciência, assim, né? Porque consciência exige também estar preparado, né? De se olhar as nossas sombras, enfim, as nossas potencialidades também, mas exige algo de nós que a gente fica fugindo, né? Fica se prendendo nesses processos para não ter que colocar um impulso novo. Não raro, uns se afadigam pelas posses, pelo conforto e em detrimento da vida interior. Outros fogem do mundo e da sua convivência, perseguindo o silêncio e a interiorização. Aturdidos, no entanto, com as paisagens conflitivas do inconsciente e os desejos infrenes do prazer não experienciado. E aqui a gente tem, então, esses dois opostos, né? Quem se coloca, né, no mundo para viver todas essas experiências, então, nós, né, que se colocamos no mundo para viver todas essas experiências da matéria de uma forma inconsciente, assim, né? Cega, assim, só vivendo ali e querendo sempre o melhor, as felicidades.
e renegando a vida interior, né, que nos exige essa disciplina, esse esforço, e aqueles, então, que tentam fugir, né, dessa convivência, então, se colocar em meditação e fugir para um local, para um, sei lá, para um retiro, se retirar dessa vida, que considera talvez como o motivo, né, dessa desordem, mas essa desordem não está fora. Essa desordem vai acompanhar a pessoa onde ela estiver, seja no retiro, no meio da floresta, na outra vida, encarnado, desencarnado, porque é aquilo que a gente conversou na sexta, na terça. Essa morada nossa principal, que é a nossa consciência, não tem como fugir. A gente vai estar com ela o tempo todo. Não importa o lugar que a gente esteja, não importa com as pessoas que a gente esteja convivendo, a gente vai ter que estar lidando com os nossos pensamentos, com os nossos impulsos, com essas situações que estão ali, por mais que a gente tente fugir, né, tente não se conectar com a gente mesmo, seja todo momento ou no celular, ou vendo uma TV, enfim, procurando estímulos e situações que nos tirem, né, desse olhar, a gente está ali com eles. Não tem como fugir. A gente pode estar vendo uma TV, mas os pensamentos estão ali. A gente pode estar mexendo no celular, mas os pensamentos estão ali. A gente pode estar rodeado de pessoas, os pensamentos estão ali. Então, assim, não tem como fugir, né? Não tem como se blindar disso, né? Não tem como colocar barreiras com que a gente se coloque num lugar assim, ai, pronto, agora eu tô aqui e meus pensamentos não vão chegar, não vão me atingir. Não tem como. O que a gente pode fazer é se conhecer, compreender tudo isso, olhar em primeiro lugar para tudo isso, né? O que a gente tem tanto medo de se olhar, de se compreender, de olhar para os nossos pensamentos, de parar um pouco e se sentir, né, no momento presente, de olhar para esse turbilhão que está na nossa cabeça, de olhar para essas sombras. O que vai acontecer? A gente acha que vai, sei lá, deixar de existir, que a gente vai ser dominado por tudo isso, que a gente não vai conseguir mais controlar as coisas, sabe? Começar a pensar e refletir sobre isso, né? O que nos faz ter essa incessante fuga, assim, né? Essa busca para outras coisas que não é a nossa compreensão interior, né? Então, que a gente comece a se colocar nessas reflexões também, para se entender, né? Entender por que a gente fica buscando tanta coisa externa e não quer se conectar, né? Enfim, se conhecer e aprender. Porque, lógico, é muito fácil, né? A gente ficar vivendo nessas exterioridades, mas não adianta. Por mais que a gente deixe para depois, a gente vai se ver em momentos que não tem como escapar, né? Seja tendo que lidar com uma doença, seja com um problema inesperado, uma situação de um familiar, de um amigo, ou uma situação que seja com a gente mesmo, né? E, e aí parece que tudo vira um, uma situação gigante que a gente não consegue lidar. Porque a gente foi renegando, renegando, deixando tanto de lado, né? Deixando tanto acumular, que é quando a gente se vê tendo que lidar com esse tsunami, a gente se vê perdido, né? A gente se vê sem chão, muitas vezes. Esse labor levaria à conquista e à união da ânima. A ânima é o componente feminino da personalidade, com o ânimos, o componente masculino da personalidade, qual conseguiu Jesus. Por isso, mantendo-se sempre em sã conduta e saudável convivência com todos, sem qualquer tipo de tormento íntimo, nem desajustamentos emocionais como pessoa e cidadão, inclusive recomendando que fosse pago o tributo a César, quanto pregava e difundia o reino de Deus. Então, o que é essa conquista, né? Essa união, esse laço das nossas duas personalidades que, enfim, a gente pode chamar da dualidade que a gente quiser, de feminino e masculino, a sombra e a luz,
enfim, essa reconciliação da nossa alma, né, dessas partes que a gente fragmentou em algo uno, né, em um só, que não tem diferença de positivo, negativo, ruim e bom, não tem o ego e a humildade, mas sim algo uno, né, algo que reflete o todo. E a conquista, né, dessa união é o que faz com que a gente esteja aqui encarnado como Jesus esteve nesse mundo, com os problemas que ele teve, e soube sempre conviver da melhor forma, fazer sempre o seu melhor. Jesus não ficava julgando as pessoas, né, que vinham ao seu encontro, não julgava, mas agora é meu horário de descanso, não posso atender ninguém, tenho que descansar, tenho que dormir, né, não, agora eu não, você que é leproso, você não vou atender, tipo, vai que eu vou pegar essa lepra, né, Jesus não tinha isso, não tem esse comportamento, essa forma mental que a gente tem, porque ele já conseguiu atingir um nível de compreensão da vida e de consciência que perpassa algo que a gente consiga compreender ainda, né? Já se vê todos como iguais, como irmãos, como necessários e necessários para a sua evolução. Não tem como ficar separado e condenar as situações, nem as situações da matéria e nem as situações do espírito. Então, ele sabia que ele era um ser espiritual, vivendo essa experiência da matéria, mas que a matéria não definia, né, a sua vida. Ele tinha algo a mais. E além desse algo a mais, ele tinha a mensagem de Deus para deixar aqui para todos nós. E essa mensagem não poderia ser deixada se fosse só com palavras, né? Se não fosse com as suas atitudes, com o seu comportamento. E se o seu comportamento refletia isso, era porque a sua consciência já tinha essa compreensão, né? Já tinha evoluído no sentido de que não tinha como ser algo diferente daquilo que, que ele emanava, né, para todos. Então, o comportamento só refletia o estágio de consciência que ele já tinha conseguido atingir, né? Essa compreensão além, além da dualidade nossa e dessa visão tão superficial de matéria que a gente tem, né? De enxergar as outras pessoas como inferiores ou, enfim, como algo diferente de nós, né? Enxergar o mundo como algo diferente de nós. Nunca se permitiu o conflito dos dois mundos em litígio. Havia escolhido o melhor e, portanto, comportava-se de maneira equilibrada, nesse de menor significado, mas igualmente importante. Desse modo, quando alguém elege o reino de Deus, transforma-se interiormente, tentando alcançar o objetivo que tem em mente. A esse se pode aplicar o conceito de Jesus. Então, só reforçando essa conversa, né, de que não é porque o mundo material é algo passageiro que ele não é importante, mas mas a vida espiritual é tão importante quanto, né, essa ligação, essa conexão, esse se conhecer e estar aqui de uma forma consciente é tão importante quanto, porque senão é uma experiência vivida aqui de uma forma superficial, né? Não é exatamente isso, porque a gente nunca volta para trás, né? Mas não deixa de ser uma perda de oportunidade daquilo que a gente se comprometeu a fazer, se comprometeu a realizar, por só focar nessa experiência e renegar esse pedido, esse chamado interno que a gente tem de se conhecer, né? De vivenciar esse reino de Deus nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Então,
ao invés de ver isso como algo distante, inalcançável, como Jesus como uma forma de comportamento sei lá, a gente nunca vai alcançar, ou que vai alcançar daqui muitos milênios, a gente começar aos poucos colocar essas formas de comportamento, ou tentar, nas nossas situações da nossa vida, pensar como Jesus agiria naquele momento, né? Como será que Jesus se comportaria? Será que Jesus condenaria? Será que Jesus iria se lamentar, se vitimizar? Né? Como seria esse comportamento, né, de Jesus? Para que a gente possa ter esse estalo e, e essa guia de caminho também, né, de saber por onde a gente pode se conduzir. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Em uma análise psicológica profunda, o escolhido é aquele que consegue o triunfo sobre a inferioridade moral, integrando-se com entregando-se com a fidelidade à opção realizada, que o compensa interiormente com a alegria do bem que esculpe nos sentimentos. Então, nada mais é do que essa escolha, né, confiante e de coração aberto, né, com se envolver nesse processo de, de vivenciar esse conhecimento e essa busca por si, nada mais é do que poder experienciar um pouquinho desse bem que a Cris comentou, né, que quando a gente sente um pouquinho, a gente quer sentir mais, né, a gente sente esse impulso, assim, é como algo que nos puxasse para esse movimento, que nos direcionasse, continuasse nos direcionando nesse caminho, né? Que a gente saiba que não, é por aqui mesmo, né? A gente sabe quando é algo verdadeiro, a gente sabe quando o nosso coração sente, quando esse amor transparece, quando é um sentimento verdadeiro e não fugaz, assim, como as coisas da matéria. E é isso que nos impulsiona, né? É isso que faz com que a gente tenha esse gás para persistir nesse se conhecer, né? Desses momentos desafiadores que a gente vai ter, que a gente sabe que ainda são altos e baixos por conta do nosso momento, né? O nosso momento de consciência que ainda oscila muito, né? O nosso pêndulo ainda está bem desregulado, então a gente oscila em em processos de baixa autoestima, de alta autoestima, de desconfiar, de confiar demais, mas a gente sabe que existe esse meio, que existe esse equilíbrio, aonde o nosso coração se sente preenchido. E é esse sentimento que faz com que a gente continue nessa caminhada, né, nessa busca, e continue nesse impulso de continuar se conhecendo, continuar aprendendo e sabendo que a gente é nada mais do que essa sementinha de Deus. Então, nada mais é do que esse amor tão poderoso e divino. Quando essa disposição se estabelece e passa a governar o destino do ser, desaparecem-lhe as ambições do triunfo externo, porque compreende a sua desvalia, ou pelo menos não lhes atribui o significado hedonista, a busca pelo prazer, de gozo exaustivo, que deixa sempre rastros de amargura e frustração, sem compensar o esforço despendido pelo conseguir. Então, quando a gente se direciona nesse caminho, né, quando a gente escuta esse chamado, quando a gente se conecta com esse chamado, não faz mais sentido as ambições da vida, né, essas buscas, esse querer estar lá, como a gente estava conversando no início, né, estar na vitrine, nos holofotes. Isso não quer dizer que são situações condenatórias ou que a gente não possa estar nesses lugares,
mas o como a nossa forma de lidar com essas situações e esses lugares e essa forma né? Como que é o nosso pensamento? É de se sentir o maior, de estar com o ego inflado, né? De, enfim, estar ali envolvido por aquela sombra, né? Dominado por aquele instinto, ou é no sentido de humildade, né? De estar, por estar fazendo o seu melhor, de não dar bola, não dar bola de, enfim, se achar superior e ignorar, mas não dar bola para esses holofotes, enfim, para essas situações que vêm, porque o que sabe que está sendo feito é aquilo que tem que ser feito, né? Então, não quer dizer que é você que está fazendo aquilo, mas é algo que precisava ser feito. E se foi você que fez e teve o reconhecimento, então, pronto, não importa quem vai ser reconhecido, ou não importa quem vai ter o nome. O que importa era o que precisava ser feito. Mas a gente ainda tem muita dificuldade, né, de se comportar dessa forma. A gente acaba sendo envolvido nesse nosso ego. E a gente se envolve nisso por não se conhecer, né, por não saber que existem esses aspectos da nossa sombra, por não saber como o nosso ego age, por não saber o quanto estamos dominados pelas nossas sombras. Então, tudo isso que a gente chama de difícil é por um trabalho que a gente não faz, por escolhas que a gente decide não fazer, né? Nesse não se conhecer, a gente está deixando a casa aberta para que, sei lá, qualquer pessoa qualquer instinto, qualquer condicionamento nos domine e haja por nós sem que a gente tenha consciência. E por não fazer esse esforço que só depende da gente, né, da nossa vontade. É lógico que quando a gente se propõe a fazer isso, pode ser um pouco mais doloroso, trabalhoso, é, de, depender muito, né, porque são muitas camadas que a gente tem que transpor, mas a gente precisa se manter firme nesse processo, né, se manter firme nesse foco que ele nos direciona. E a gente sabe que a gente vai sendo intuído, que a gente vai sendo auxiliado e aos poucos as coisas vão se clareando de uma forma mais fácil. Um impulso que às vezes nos dominava de uma forma que a gente nem fazia ideia, nem imaginava aquilo como algo negativo, a gente já começa a notar, opa, você existe, e aos poucos vai vendo, até que é toda aquela energia desse impulso vai, né, ao longo do tempo sendo transformada, sendo realinhada e se transformando num impulso positivo para nós, né? Então, esse trabalho que a gente precisa fazer, que não vai ter ninguém que vai fazer por nós, exigindo essa nossa vontade, mas que é muito gratificante, porque a gente se sente satisfeito, né? Se sente preenchido, se sente parte desse todo, né? Sente como um trabalhador mesmo de Deus, né? Cumprindo o seu chamado, a sua função aqui nesse universo, né? Não só nesse mundo. Desaparece, por sua vez, o egoístico instinto de competitividade, que rende redistribuições para o orgulho, não preenchendo os vazios existenciais. O ser descobre que há prazer mais significativos, reconfortantes, que aqueles que derivam da posse, da ostentação e do orgulho. Então, envolvido, né, tanto nessa ilusão e superficialidade, a gente acha que a gente nem imagina que existe algo duradouro, né, que é algo melhor do que isso, porque a gente está tão acostumado, né, com essas felicidades momentâneas, com esses prazeres, que a gente nem faz ideia que possa existir algo que nos supra e nos preenche de uma forma muito mais eficaz, assim, né, muito mais plena. A gente está tão envolvido nesses processos que a gente não imagina.
quando a gente vai se conectando, então, descobrindo aos poucos, né, tendo uma pequena sensação desses processos que nos envolvem, nos preenche de uma forma tão intensa, a gente já vê que o quanto as buscas do orgulho e aqueles prazeres momentâneos já não vão mais fazendo sentido, né? Quanto que essa forma egoísta de ser já não causa aquele prazer que a gente sentia antes, né? A gente já começa a olhar ele, entender e compreender com outros olhos, né? Não mais como algo definidor da nossa vida, como se não existisse nada mais além daquilo, mas sim como buscas que a gente tem no nosso interior e umas fontes inesgotáveis que são muito mais benéficas e e duradouras, né? Não passageiras. Pode falar, Cris. Falar um pouquinho para se tomar uma água, né? Então, eu acho que valia a pena a gente refletir um pouquinho sobre esse instinto de competitividade, né? O egoístico instinto de competitividade. O quanto isso está presente na nossa vida e a gente não percebe. Porque quando a gente fala em competitividade, talvez a gente imagine coisas maiores, né? Como um esporte ou alguma coisa assim que exista esse instinto de uma maneira muito clara. Mas o quanto a gente, isso é uma reflexão para cada um, né? Inclusive para mim, obviamente, o quanto a gente é competitivo nas pequenas coisas, no dia a dia, da maneira como a gente se comporta na nossa casa, com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, o quanto a gente necessita ser melhor, quanto a gente necessita dessa, o quanto esse vazio, o quanto essa competitividade preenche esse vazio existencial que está dentro de cada um de nós, né? É uma reflexão que eu acho que é importante que a gente faça, porque a gente é muito competitivo e isso é um padrão que vem, é uma forma mental e está dentro dessa prisão também, porque e a gente vai passando isso para frente com os filhos, com a família, do jeito que a gente se comporta, e como se fosse uma coisa comum, né? Então, a gente sempre quer estar além, né, dos outros nossa, eu acho isso muito intenso. Os esportes que a gente vê, na academia que tu vai, num trabalho que tu faça, numa roupa que tu veste, existe muita competitividade. Então, é importante que a gente comece a perceber quais são esses instintos, quais são os sentimentos, o que está por trás de cada ação, né, que a gente tem, de cada pensamento, porque é só através dessa percepção que a gente realmente vai conseguir colocar um pouco de luz nesse nosso lado sombrio, né? É isso, Clô, obrigada. A gente é tão competitivo que a gente quer sempre, né, que alguém chega com um problema para nós, a gente sempre acha que os nossos problemas são maiores, né? Então, eu vejo muito bom a Cris reforçar essa questão. A competitividade é mais um espelho, assim, para nos mostrar o quanto a gente se está separado, assim, né, de Deus, assim, o quanto a gente está nesse momento, assim, de se contrair e se fechar ali como seres super individuais, mas não individuais no sentido de, de compreensão de si, mas individual no sentido egoísta, né? Como somos a única bolacha do pacote, assim. E aí todos esses movimentos que a gente tem de competitividade, de arrogância, vaidade, o orgulho, o egoísmo, são todos esses espelhos dessa nossa separação, né? Porque a gente está sempre querendo estar num lugar que não existe, né? Querendo
ser melhor ou ser pior, porque a competitividade pode não ser só no sentido de superioridade, mas também do pior, né? Ah, que sou a pior pessoa do mundo, sou, né? Isso vai depender do como está descompensado o pêndulo de cada um. E a gente não se dá conta disso, né? Porque a gente acaba normalizando esses sentimentos, essas situações, acaba achando que esse é normal, que a gente tem que sempre buscar mesmo um ser melhor que o outro, que a gente tem que buscar olhar só para si, cuidar de si, dos seus problemas, da sua vida. E aí a gente esquece que esse movimento, na verdade, só nos separa, né? Só nos faz enxergar os outros como algo diferente de nós e nós como algo diferente dos outros, né? Não enxergar a complementariedade, que foi uma das leis que a Maria trouxe na aula dela e é tão fundamental, né? Para que a gente não tenha essas distinções, que a gente saiba olhar os outros como semelhantes, né? Nossos irmãos iguais e mais do que iguais, complementares, né? Que todo mundo tem uma pecinha do quebra-cabeça que falta em nós. Pode falar, Tati. É a Maria. Oi. É até importante tu ter falado isso, Ricô, parece até que tu sentiu o que eu queria falar. Porque quando tu estava ali falando que a gente deixa essa competição de lado, né? A gente para de enxergar o outro como um agressor, isso também começa a preencher o vazio, que é isso que tá falando aí no teu slide, né? Porque o vazio, ele é sustentado justamente por essa competição também. Porque a competição não é com o outro, né? E sim com Deus. Então, a todo instante a gente tá tentando competir com ele, querendo dizer que o que a gente escolheu lá no início é o caminho certo e que ele que está errado. E o afastamento dele, como a gente conversou, é o que causa o vazio. E nós somos muito carentes por conta desse vazio. Então, quando o irmão chega para a gente com uma demanda e a gente tenta sobressair sobre essa demanda que o irmão está trazendo, é como se aquilo que ele trouxesse negasse a minha existência. Porque para o ego, né, egoístico, nada pode existir além dele próprio. Então, se o outro chega com uma demanda que eu classifico que a minha é maior, eu tenho que desclassificar o outro. Eu tenho que desclassificar Deus para que eu exista. O ego, ele é negação, Deus é aceitação, então eu tenho que negar tudo para que eu exista, para que o meu ego exista. E quando a gente aceita a vida, que é aquilo que a gente tanto conversa, né, a gente está entrando em consonância com Deus, né, em aceitação. E a aceitação vivida, a aceitação racionada, né, a aceitação sentida, e não a aceitação por ego, de negação novamente. Então, obrigada, Clô. Eu só queria contribuir dessa forma. Obrigada, Maria. Ô, Clô, só mais um pouquinho, a fala da Maria foi muito bacana, eu até tinha anotado aqui a questão da carência, né? E é bem isso, então, esse afastamento traz essa carência toda que a gente tem e essa necessidade de preencher todo esse vazio. E quando a gente consegue olhar dessa outra maneira, que foi o que a Maria falou ali, que é o que a gente vem trabalhando, esse é o ver o todo, porque a gente deixa de se ver como fragmentos e começa a ver realmente uma grande unidade, né? Que um é codependente do outro e não tem como a gente escapar disso. E isso também vai preenchendo esse vazio, porque a partir do momento que eu entro nesse novo ciclo, ou seja, nessa nova forma mental, eu não tenho mais necessidade de ser melhor ou pior que ninguém. Eu compreendo que existe uma igualdade, né? E que a gente trabalha todos para um todo. Então, é isso, muito bom. Obrigada, Cláudia. Sim, quando a gente se der conta disso, né, se perceber de que não tem conflito, né, não tem luta, não tem lugar que ninguém vai chegar primeiro, essa busca incessante que a gente tem aqui vai, quando a gente tomar essa consciência que essa busca só está nos levando para essa porta larga, né,
no começo dos nossos slides, e para essa separação, fragmentação do outro, mas principalmente de Deus, a gente vai ter dado um grande passo, né, no sentido da nossa evolução, porque quando a gente poder sentir isso verdadeiramente com o nosso coração, aí todos esses nossos conflitos, né, essas turbulências que a gente vive no dia a dia, elas deixam de existir porque elas não fazem mais sentido, né, para esse novo comportamento, para essa nova forma de enxergar a vida. É como abrir uma outra perspectiva de entendimento, né, de ver o mundo e enxergar a Deus, a enxergar nós mesmos. Então, e essa perspectiva ela abre de dentro para fora, né? Não, não vai ser o inverso. Então, tudo essas pecinhas aí que a gente está construindo, né, nessa nossa evolução, esses conhecimentos que a gente vai agregando e se somando, né, cada dia, a cada encarnação, é para que esse momento ele chegue, né, e que a gente vá conquistando essas novas percepções e sentidos de vida assim mesmo. Essas expressões do primarismo da consciência, do seu lado escuro, banham-se, por fim, de expressiva claridade, com discernimento daquilo que é importante em detrimento do que tem um sentido transitório, que satisfaz por um momento e não mais atende posteriormente. Essa é a grande luta da criatura humana, educada para esmagar, para vencer os outros, mesmo que sob o peso dos conflitos internos que a aturdem e degradam, levando-a ao desequilíbrio e à loucura. Então, é muito engraçado, né? O quanto a gente fica tão envolvido nesses processos, né? E nessas buscas incessantes, mesmo vivenciando os conflitos ali que são terríveis, né? Porque por mais que a gente triunfe, assim, né, numa vida, vamos dizer que a gente, sei lá, coloque alguém que conquistou muitas coisas, alguém que seja o exemplo notório daquilo que o nosso mundo prega, né? Que conquiste grandes lugares, que tenha grandes coisas, que conquiste isso no sentido material, né? Muitas coisas da vida. Tá, beleza. Faria sentido se essa, se esse exemplo fosse só uma matéria, porque sem essa um ser com uma consciência, ela pode ter tudo isso, vivenciar tudo isso. Mas o que está ali naquele consciente, né? Qual que é a briga ali interna desses instintos ali, esses conflitos que todos nós temos? E com certeza esse exemplo, né? Então, desse ser que a gente coloca como alguém que triunfou, que conquistou muitas coisas, que se colocou num patamar, alguém que chegou nessa porta larga. Que conflitos esse ser vivencia, né? Que situações estão ali em conflito. Então, não é algo que se possa fugir, né? Que se possa estar separado, porque mais do que qualquer lugar que a gente deseja estar, o melhor lugar que a gente pode estar é de bem com a nossa consciência, com os nossos pensamentos, né? Com o nosso coração, que a gente possa estar em paz, e que aí todos os lugares que a gente estiver vão ser um reflexo, né? Desse interior, vão estar colocados para fora, né? Vão estar refletindo isso que é. E não mais o contrário, né? Da gente querer provar algo que o nosso coração e a nossa mente não tá em sintonia, né? Não vibra na mesma naquele campo, né? A gente está querendo disfarçar algo com as coisas da matéria, né? Com esses triunfos, com essas glórias, com essas satisfações, com esses prazeres.
em uma sociedade construída conforme os padrões do pensamento do homem Jesus, não vicejam as lutas pelos lugares proeminentes, porque aqueles que são portadores da hierarquia real, aquela que os distingue interiormente dos demais, sem humilhar nem ferir, não estão realmente interessados no destaque comunitário, nem na dominação das outras pessoas. Preocupam-se exclusivamente com a realidade de ser imortal, consciente de que o descer da cortina é também o dealbar da madrugada perene. Então, aqui é mais refletindo essa nova forma do ser, né? Que não se compraz mais com esses instintos e com essas necessidades que hoje a gente tem, né? De competir com os nossos irmãos, de se colocar num lugar superior, né? De usar da superioridade, de agir com um sentido egóico, né? De ferir, de passar por cima, de esmagar, né? Como ela colocou no outro slide, nesse movimento do homem, que é como algo tão, como se fosse um sentido tão opressor, né? Mas esse sentido tão opressor é essa carência exacerbada, né? Que a gente conversou, que a Maria comentou e a Cris também. Então, nada mais é do que essa forma que o mundo quer se colocar, né? E que a gente não deixa de estar inserido nisso, né? Que é o reflexo dessa carência, né? Dessa busca incessante. Então, se todos nós estamos desesperados por isso, né? Estamos querendo ser tão superior a Deus como achamos que podemos ser, é porque, na verdade, a gente está louco por esse amor, né? Tá querendo que isso chegue até nós, mas a gente acha que a gente consegue viver sem isso, né? Se iludindo, assim, bem aquela coisa do quero e não quero, né? Eu quero viver esse amor, mas eu quero provar que eu não preciso. E então nada mais é do que um reflexo disso, né? Esses nossos impulsos e esse movimento que a gente tem perante a vida, dessa forma egóica e desequilibrada, nada mais do que reflete essa necessidade desse amor de Deus que a gente tem, né? Esse desespero dessa busca. Então a gente se comporta dessa forma totalmente equivocada, né? Inconsciente, por achar que podemos estar superiores, né? Que podemos ser e coordenar a vida como a gente acha que deve. Em todos os cometimentos humanos, são muito aqueles que se encontram convidados para realizações nobres. No entanto, vestidos pela sombra, facilmente se desinteressam de progredir por falta da resposta compensadora aos vazios do ego, que se preocupa com entulhar-se de preocupações e de lutas pela conquista da primazia. Então, ao invés de insistir, né, nessa busca e nessa caminhada, de se conhecer, né, de saber que em algum momento a gente vai, algum momento não, que a gente vai construir essa, que a gente vai suprir esse vazio aos poucos, né, com uma gotinha de cada movimento que a gente se coloca em direção a esse movimento. A gente prefere logo encher o nosso balde, mas encher um balde furado, né? Que ele vai parecer num determinado momento cheio, mas logo vai ter toda essa água esvazada, porque ele não tem a estrutura necessária para manter. E aí a gente prefere esse movimento do que aquele que vai exigir, né? Colocar uma gotinha por gotinha num balde que seja estruturado, mas que vai nos exigir o nosso esforço e que em algum momento a gente sabe que esse balde vai estar cheio, mas não é agora. Mas é saber
que cada pouquinho que a gente está colocando, né, cada movimento que a gente está fazendo nesse sentido, a gente está se preenchendo, né, preenchendo no sentido não mais superficial e não passageiro, mas no sentido de Deus e das suas leis, sentindo essa felicidade duradoura, né, sabendo que ela existe. Clô? Eu ia dizer a hora, né? Eu ia dizer que eu tô cuidando do horário e já deu. Tá bom, minha querida, excelente. Vou tirar aqui. Pronto. A gente pode fazer. Tu para de gravar antes da oração ou depois? Então, eu gostaria de fazer uma colocação e daí eu já podia encerrar, pode ser? Pode ser. Uhum. Na verdade, surgiu aqui um questionamento, né? Para que a gente reflita. Uma escrita. Como eu vou me abandonar? O que isso significa, né? Como eu vou me abandonar? Como eu deixarei meu comportamento antigo para assumir uma nova maneira de sentir e pensar? Todo movimento novo causa desconforto, no princípio trará medo, insegurança, posteriormente trará alegria, conforto. Esses sentimentos, que nada mais são que o relacionar-se com o bem, banharão a criatura de luz e amor. O equilíbrio se fará presente de maneira mais constante. Esse é o caminho para a verdadeira paz. Então, que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, sentindo toda a emanação do bem, toda a paz que chega aos nossos corações, todo o apelo do alto, para que nós possamos realmente caminhar de volta para casa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal, e que assim seja. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula de hoje. Que assim seja. Tchau, gente. Um abração. Tchau. Boa noite a Tchau. todos. Bom final de semana a todos. Tchau, obrigada. Bom Tchau. final de semana. Obrigado a todos. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite.